Sabe aqueles textos antigos que parecem prometer um vislumbre do futuro? A grande questão é, como a gente decifra esses códigos? Bom, hoje vamos mergulhar num método fascinante para interpretar profecias, usando como guia o livro de Jacques Durand, A Caminho de Emaús. Olha só que história genial, atribuída a Martin Buber. Ela pega bem no ponto da tensão que existe há séculos num debate teológico. Imagina só, você finalmente encontra o Messias e a grande pergunta é, você já esteve aqui antes? Mas aí vem o toque de mestre do Buber. Ele diz que espera estar perto o suficiente para sussurrar no ouvido dele. Pelo amor de Deus, não responda. Essa hesitação toda, ela mostra o tamanho do buraco em que a gente vai entrar. Como é que se interpreta as promessas, afinal? Então nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa com a questão de Emaús, depois mergulha no desacordo profético, na sequência apresento um método de 3 partes, que a gente vai testar num estudo de caso sobre a semente, e para fechar, a gente tira a lição hermenêutica de tudo isso. Vamos lá. Ok, vamos começar. A questão de Emaús, um quebra-cabeça antigo. A história toda começa, como o nome diz, numa estrada para Emaús. Pensa em 2 amigos caminhando, super confusos, tentando entender os acontecimentos que tinham acabado de virar o mundo deles de cabeça para baixo. E essa confusão toda leva a gente para o centro de uma das maiores divisões teológicas da história, que se resume a uma única pergunta. O Messias já veio? E o mais interessante é que a resposta não é só uma questão de fé, é uma questão de interpretação. Como pode 2 pessoas lerem o mesmo texto e chegarem em lugares completamente opostos? E aí que a gente entra no desacordo profético. Ou seja, como ler os sinais? Porque olha que curioso. Tanto a tradição judaica quanto a cristã usam as mesmíssimas escrituras hebraicas como base, mas chegam a conclusões totalmente diferentes. O problema, então, não está no texto, está na hermenêutica, que é basicamente a arte de interpretar. Então, para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir o termo principal aqui, Messias. O que é isso? A palavra vem do hebraico Mashia, que significa ungido. Antigamente esse título era dado para reis, sacerdotes, profetas, mas com o tempo a ideia evoluiu e passou a se referir a um futuro rei, um rei ideal que viria para salvar não só Israel, mas o mundo todo. Beleza. E o nome técnico do processo de interpretar um texto a fundo é exegese. Pensa num trabalho de detetive. A exegese é essa investigação crítica para tentar descobrir o significado original que o autor quis passar, tudo com base nas pistas que estão no próprio texto. Com isso em mente, a gente chega na pergunta central que o livro do Doukan quer investigar. Será que os primeiros cristãos tinham boas razões, baseadas na exegese, para dizer que as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus? E é importante notar, o foco do livro não é simplesmente dizer sim ou não. O foco está nas razões, no método que eles usaram. Certo. Agora vamos para a parte prática. A gente vai ver um método de 3 partes, que é tipo um kit de ferramentas exegético. É o coração do argumento do autor. Ele propõe um método bem específico, bem sistemático, para a gente poder avaliar se uma leitura messiânica desses textos antigos faz sentido ou não. Esse método funciona em 3 passos, quase como um protocolo de investigação. Primeiro, a evidência interna. Aqui, a gente olha o texto com uma lupa, a estrutura, as palavras exatas, a gramática. Depois, o segundo passo é a evidência intertextual. A gente sai daquele texto específico e vê como outros textos dentro da própria Bíblia hebraica conversam com ele. E por último, o terceiro passo, a evidência externa. A gente vai ver como as tradições que vieram depois, tanto judaicas quanto cristãs, interpretaram esse mesmo texto. É um processo completo. Beleza, a teoria parece interessante, né? Mas como é que esse kit de ferramentas funciona na prática? Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos testar esse método num dos textos mais antigos e, francamente, mais misteriosos de todos. E o nosso estudo de caso é justamente sobre a semente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Para situar, essa passagem aparece logo depois da primeira falha humana, num cenário bem pesado, de maldição, de uma certa desesperança cósmica. É uma das profecias mais antigas e mais difíceis de decifrar. O texto é esse aqui. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É bem enigmático, né? Uma passagem cheia de símbolos, que abre margem para muita coisa. Então, vamos usar a primeira ferramenta, a evidência interna.
O autor do livro aponta para algumas coisas cruciais aqui. Primeiro, não estamos falando de uma cobra qualquer. O texto coloca a serpente como um inimigo cósmico, algo muito maior. E o mais importante, a gramática original em hebraico dá um destaque todo especial para o pronome ele, sugerindo que a profecia não fala de um grupo de pessoas, mas de um indivíduo específico, um indivíduo que vai travar uma batalha mortal. Agora, passo 2. Evidência intertextual. Aqui a coisa fica interessante. O autor nos leva para outra parte do Gênesis e mostra uma conexão linguística bem sutil, mas poderosa. As mesmíssimas palavras em hebraico para pôr e semente aparecem de novo. E o que isso sugere? Que a semente lá da primeira promessa não é um grupo, mas sim um indivíduo específico apontado por Deus. E essa teia de conexões não para por aí. O argumento é que outros textos, bem mais para frente, como as promessas feitas ao rei Davi em 2 Samuel e a visão do Salmo 110, pegam essa semente da ideia e a desenvolvem. A promessa de um indivíduo que vai esmagar o mal acaba evoluindo, se transformando na figura de um futuro rei Messias com autoridade divina. É como se uma história fosse sendo construída, conectando vários pontos das Escrituras. E para fechar o caso, a terceira ferramenta, a evidência externa. E segundo o autor, o que a gente encontra é que tanto tradições judaicas antigas quanto as cristãs leram essa passagem de um jeito messiânico. Por exemplo, a Septuaginta, que é uma tradução grega lá do século III a.C., já usa um pronome masculino para se referir a essa semente. O Targum palestino, do primeiro século, fala abertamente que a vitória final pertence ao rei Messias. E claro, o Novo Testamento, em Romanos, faz a conexão direta do esmagamento da serpente com a vitória de Deus sobre o mal. Ok, a gente viu o método, viu o estudo de caso, mas e aí? Qual é a grande lição disso tudo? Porque não é só uma questão de provar um ponto. A gente está chegando agora na lição hermenêutica, que é algo que vai muito além de um simples certo ou errado. E o ponto principal do livro, a grande sacada, não é tentar provar quem estava certo e quem estava errado nessa história toda. O objetivo é mostrar um jeito de ler que nos ajuda a descobrir as várias camadas de significado de um texto. É sobre entender como os povos antigos liam seus próprios textos sagrados e como essas leituras acabaram moldando a história que veio depois. A verdadeira beleza, no fim das contas, parece estar no processo de descoberta em si. E isso nos leva de volta lá para o começo da nossa conversa. O autor fecha o livro com uma reflexão. A caminho de Emaús podemos muito bem ouvir outra coisa, a voz inesperada do Messias. Talvez a grande revelação não esteja na resposta final, mas na jornada. E principalmente no jeito que a gente aprende a ouvir o texto. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? Se a gente aprendesse a ler esses textos antigos com mais profundidade, com mais ferramentas, será que isso poderia mudar as nossas conversas de hoje? E não só na teologia, mas em qualquer área onde interpretar um texto ou uma pessoa é a chave de tudo.